Equipe Show de Bola, a mais jovem do Brasil. Equipe Show de Bola. Facebook.com/Equipe Show de Bola. Twitter, @Equipe Show Bola. Está começando o programa Surto Olímpico, o resumo semanal dos esportes olímpicos. Brasil! Boa noite, querido ouvinte da Rádio Show de Bola. Estamos aqui começando mais um programa Surto Olímpico, que é aquele seu resumo semanal sobre o que melhor aconteceu nos esportes olímpicos. E hoje não falta assunto, né, cara? Não, como sempre, temos recheado de assunto, vôlei, basquete, arco, enfim. Vamos agilizar e vamos chamar logo nossos companheiros de mesa redonda virtual. Primeiro, boa noite, Regis Silva. Regis Silva, dá seu destaque de hoje aí, sabendo que sua tenista preferida ganhou. Fala aí, Regis. Boa noite a todos. Primeiro, eu não sei do que se trata. Aquela povo não ganhou, enfim. Começar falando, vamos falar dos jogos equestres, né, que acabaram na semana passada, ontem, para ser mais exato, e que deram as primeiras vagas do hipismo para 2016 e também do US Open, que chegou ao seu final hoje com a final masculina. É isso aí. E o nosso próximo integrante da mesa redonda aqui é Felipe Andrade. Felipe Andrade, boa noite. Dê o seu destaque de hoje aí no programa Surto Olímpico. Brasil! Já adiantando, boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes da Rádio Show de Bola. Meu destaque inicial vai para o Campeonato Mundial Masculino de Vôlei. O Brasil começou muito bem, 5 vitórias em 5 jogos na primeira fase, conseguiu se classificar para a segunda fase a partir de quarta-feira de estar lá disputando de novo, e é isso aí. E por último e não menos importante, o nosso camarada Rodrigo Huck. Rodrigo Huck, boa noite. É o seu destaque de hoje aí no programa Surto Olímpico. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Então hoje vamos falar um pouquinho do Mundial de Tiro Esportivo, que começou hoje em Granada, na Espanha. Também do Mundial de Mountain Bike, que foi disputado no último final de semana. É isso aí. E vamos começar com o primeiro assunto de hoje, né? Primeiro assunto de hoje, podemos começar com basquete. É isso aí. Hoje já percebe pelo que tem Brasil. Se tem Brasil, Zil, porque o Brasil se deu bem, né? Finalmente tiramos um fantasma do nosso caminho, que era a Argentina. Os efeitos estão bons hoje. A gente vai falando e vai indo os efeitos. Finalmente tiramos esse fantasma, conseguimos vencer 85-65. Grande atuação do Brasil, que estava já há muito tempo necessitando de uma boa atuação, assim, que a Argentina sempre era aquela pedra no sapato. Pegamos a Argentina nas oitavas de final do Mundial de 2010 e perdemos. Pegamos a Argentina nas quartas de final das Olimpíadas de 2012 e perdemos. Uma hora a gente tinha que vencer. Então, vencemos, nossa geração finalmente venceu a tal geração dourada argentina, né? Que infelizmente os argentinos estão mais envelhecidos que a gente. E está nas quartas de final, finalmente vai pegar a Sérvia quarta-feira. Sérvia, que é um adversário que o Brasil já enfrentou, venceu na primeira fase, era do grupo A, né? Aliás, o grupo A ganhou todos os jogos em cima do grupo B, né? Mostra que o grupo A era difícil pacas, né? E ninguém do grupo B foi páreo pro grupo A. E eu acho que o Brasil tem total condição de chegar à semifinal, tem tudo para chegar à semifinal. Então, antes de falar sobre os outros jogos, né, só passar para os meus amigos aqui, né, se quiserem comentar sobre o jogo do Brasil, o que vocês acham, né, antes de falar mais um pouquinho. Regis Silva, você que ficou provocando argentinos na sua timeline, entrou no site Olé para xingar os argentinos, diga aí o que você achou desse jogo. Primeiro, eu não sou uma pessoa chupe argentinos de merda, enfim. Ô louco, não pode. Não pode, desagradável. Pois é, eu não xingo argentino porque... Gente, vamos tirar o Regis daqui, por favor.
Chame segurança, Ah, ele não, tá não, não, exaltado. não, por você. Não, negão não. Oi. Vocês, por conta dessas atitudes antidesportivas de certos editores, a Rádio Católica. Católico não pode. Enfim, ontem eu confesso que eu estava morrendo de medo, eu estava aqui na internet cobrindo o vôlei, né? No tempo real, e o Marcos Bacega estava morrendo, eu não estava conseguindo ver o jogo, eu estava muito nervoso, só fui ver o jogo, eu estava faltando 5 minutos para acabar o jogo, estava 20 pontos, foi quando eu vi. Mas foi um alívio, né? Finalmente, tanto que estava vendo hoje algumas notícias, né, e entrevistas dos jogadores, eles estavam com desabafo geral, tanto que foram xingados, chutados, Nenê, Leandrinho, pessoal do NBA, Splitter, que foram achincalhados no passado, que nunca conseguiram nada de muito relevante em título. Mas o que tinha conseguido até agora foi voltar aos Jogos Olímpicos depois de 12 anos, né? Em 2004, 2008 e 2000, ficaram de fora. Foi ali, foi tirar um peso de, sei lá, uns 500 toneladas das costas, que finalmente essa geração conseguiu. Ela não vai sair sem ter o gostinho de ter vencido uma das melhores, pelo menos parte da melhor geração argentina de basquete da história. Isso aí. Quer falar alguma coisinha, Felipe, sobre esse resultado? Não tem muito o que falar, né? Queria só... Porra, sinto muito a Argentina, mas o momento é nosso. Agora é chegar aí quarta-feira contra a Sérvia. É quarta ou amanhã mesmo? É quarta-feira, 1h da tarde. Quarta-feira é Sérvia. Sinto muito, mas a nossa vez chegou. Enfim, tem a questão, né, da Sérvia ser uma das principais equipes do basquete, né? Muita gente já tá com medo, né? Porque a gente conseguiu ainda pegar a Sérvia, batê-los na primeira fase. Só que tem essa questão, né, como já falei, né, deles serem uma grande equipe, então primeiramente cautela, mas tô confiante. E o Rodrigo, quer falar alguma coisa também sobre o jogo do Brasil e Argentina? Pô, não, era a hora, né? Definitivamente não tinha um momento melhor, porque era a grande oportunidade do Brasil vencer finalmente a Argentina no basquete. E ainda bem que conseguimos. E agora a Sérvia me lembra um pouco a campanha do título mundial do handebol feminino no ano passado, que ganhou da Sérvia na primeira fase e aí enfrentou na final, conseguiu ganhar novamente. Então vamos torcer para que isso se repita aí no basquete, ganhar novamente deles aí nessa fase mata-mata. E só para acrescentar, né, o Brasil não ficava entre os 8 melhores do Mundial desde 1990. E se vencer, né, vai conseguir ser um dos melhores, ficar entre os 4 melhores desde 86. 86 ficou em quarto no Mundial, né? Oscar, Marcel, assim, 86, 90, né? Que foi aí que o Brasil ficou entre os melhores, né? E o Brasil tem, como eu disse, tem chance, mas tem que ter aquela cautela, porque a Sérvia, assim como o Brasil, a Sérvia é um time muito inconstante, né? Pode vir arrebentando num quarto, né? Como foi o jogo da primeira fase, e depois só fazer 7 pontos, 8 pontos. O Brasil tem que, no jogo contra a Argentina, mostrou que acabou mais ou menos os apagões, né? Começou mal, mas conseguiu se impor no jogo. Se o Brasil conseguir fazer isso, jogar o mesmo jogo que jogou contra a Argentina, que foi acho que o melhor jogo do Brasil, passa, vai para a semifinal e faz história, né? Porque ficar entre os 4 é o mínimo que esse grupo deve ficar, né? Em terceiro lugar, então, seria perfeito. Mas já ficar entre os 4 já é perfeito para essa seleção. Realmente, como o Regis falou, foram muito achincalhados. Muitos aí, de 2000, Marcelinho Machado, coitado, 2000, 2004, 2008, sendo achicalhado. Muitos jogadores, o Nenê, o primeiro Mundial do Nenê, que o Nenê chamado de arregão, né, por causa das brigas com a CBB e de não a CBB não ser mais convocado. Enfim, o Brasil realmente tem tudo para se redimir mais uma vez, como se redimiu nas Olimpíadas de 2012, né?
mas o resultado vergonhoso da Copa América acabou manchando essa redenção. É hora do Brasil se redimir de novo para poder chegar em 2016 ainda mais forte ainda, para até sonhar com medalha, quem sabe. E repassando rapidamente, né? Passando rapidamente sobre os outros jogos do Mundial, os Estados Unidos venceu o México tranquilamente, né? Vai pegar a Eslovênia, um jogo que a Eslovênia realmente não vai ter muito o que fazer, a não ser que aconteça um milagre, né? E a Eslovênia consegue desequilibrar, mas é a vitória certa dos Estados Unidos. O outro jogo vai ser da Espanha e França. Espanha e França também, o mesmo confronto que teve na primeira fase. A Espanha arrasou os franceses, não deu chance para eles e muito provavelmente consiga fazer isso de novo. Ou a França vai tentar no jogo coletivo, que é o que eles têm feito defensivamente, são muito fortes, mas a Espanha está no momento tipo arrasador. Eles acham que a melhor chance de ser campeãs mundiais é essa, né? Jogando em casa, com o time todo completo. Então eles vão partir para cima e a França realmente, acredito eu, que também deva ficar pelo caminho. E o último jogo é Turquia e Lituânia, né? Turquia conseguiu a classificação mais emocionante das oitavas de final, fazendo aquela cesta 5 segundos do fim. A Lituânia que está ainda aos trancos e barrancos, né? Mas algumas atuações ruins, outras boas, mas tem passado. Eu acredito que nesse jogo a Lituânia deva passar também, na teoria, né? Mas esse, para mim, junto com o Brasil e Sérvia, vão ser os confrontos mais equilibrados das quartas de final, que provavelmente renderão jogos muito emocionantes. Só passando mais uma vez, né? Lituânia e Turquia vão jogar amanhã, 13h, Eslovênia e Estados Unidos também amanhã, 16h. Sérvia, Brasil e Sérvia, vai ser 13h de quarta-feira, e 17h de quarta-feira vai ser França e Espanha. Alguma outra consideração sobre isso? Quem quer falar? Podemos passar a régua. É só comentar rapidamente, né, que eu falei da Eslovênia e da Turquia e Austrália, né? A Austrália, por a Eslovênia levantou a suspeita que a Austrália perdeu intencionalmente o jogo contra o Angola para poder escapar dos Estados Unidos. Então, todo esse problema aí a FIFA, olha o que eu já falo, a FIBA abriu um processo aí para começar a investigar se realmente tivemos essa entregada australiana. E se tiver, vai ter punições fortes aí, que a Austrália pode até ficar de fora dos Jogos de 2016. Minha opinião é que não foi uma entregada assim descarada, mas se o time poupa os seus dois principais jogadores, que eram o Aaron Baines e o Joe Ingles, para não jogar esse jogo, né, já quer dizer alguma coisa, já torna isso mais suspeito ainda. E sem dois seus principais jogadores, sua seleção fica um pouco enfraquecida, né? Também eles acabaram contando com a grande atuação do angolano Yannick Moreira. O Yannick Moreira fez 38 pontos, foi o maior número de pontos de um individual, número individual de jogador na competição. Então, isso foi suspeito, eu não posso dar certeza absoluta. Acho que nem a FIBA vai conseguir ter certeza absoluta, que esse lance é muito parecido com o que a Espanha fez nas Olimpíadas de 2012, né? Falando que entregou um jogo para o Brasil, né? Dizendo assim, né? No último quarto eles começaram a errar um monte de cesta para poder escapar dos Estados Unidos e enfrentar eles só na final, que foi o que eles conseguiram. No final não deu em nada para a Espanha, embora seja meio suspeito esse lance da Austrália, também acho que não deva dar nada, não. Enfim, podemos passar a régua então, né? Vamos para o nosso próximo assunto. Deixa eu ver o próximo assunto. Eu me perdi. O próximo assunto depois do basquete é o vôlei. Mundial de vôlei, né? Fim da primeira fase, né? E o Brasil se deu bem. Felipe Andrade vai falar melhor sobre a boa campanha do Brasil no Mundial até aqui. Fala aí, Felipe. O Brasil começou bem, né, no Mundial masculino de vôlei. 5 vitórias em 5 jogos. Como já tinha falado semana passada do jogo contra a Alemanha, foi 3-0. Segundo jogo foi contra a Tunísia, 3-0. Contra a Finlândia também 3-0.
Aí, a partir desse momento, quando o Brasil já havia garantido a classificação, Bernardinho começou a fazer um mistão, né? Colocou jogadores reservas para poder dar algum ritmo de jogo. E aí as dificuldades, digamos, que aumentaram um pouco, né? O Brasil chegou a quase perder o jogo contra a Coreia do Sul, né? Que foi a 4ª rodada da primeira fase. O Brasil começou perdendo, ainda virou o placar, depois deixou a Coreia do Sul empatar, e o Brasil, graças aí também à atuação no final do 5º set do Wallace, né? O Wallace garantindo no bloqueio, né? Lá nos ataques, no bloqueio, e conseguiu aí dar números finais, conseguiu salvar o Brasil da sua primeira derrota na competição. E por último, ontem, né, tivemos Brasil e Cuba, outro jogo, digamos, tranquilo, né? O Brasil ainda chegou a perder o primeiro set por 25-22, mas conseguiu se recuperar no meio do jogo e digamos, fez um final tranquilo de partida. Em outros grupos, né, situação em outros grupos, a Polônia foi a única seleção que conseguiu fazer uma campanha perfeita, né? Foi a única que conseguiu fazer 15 pontos na competição nessa primeira fase. Venceu todas as suas partidas por 3-0. Aliás, na 4ª rodada, a Polônia chegou a perder um set para Camarões, mas tirando isso, tudo tranquilo para a Polônia. Fizeram uma campanha excelente. Agora, passando para o grupo C, a Rússia também fez uma campanha boa, né? O único jogo que eles ainda tiveram alguma dificuldade foi contra a Bulgária ontem, e que a Bulgária conseguiu fazer um jogo bem... A Bulgária é uma das principais seleções do mundo, né? Mas não resistiu à força russa, né? O time russo, um dos melhores do mundo, certamente, né? Ao lado do Brasil. E a surpresa nesse grupo C, né? Foi a presença do Canadá como a equipe de segundo lugar, né? O Canadá ficou com 11 pontos, só perdeu apenas para a própria Rússia. O Canadá aprontou, inclusive, para cima da Bulgária. É uma seleção para ficar de olho, né? Já que esse grupo C se junta com o grupo B do Brasil na segunda fase, né? Daqui a pouco eu vou explicar rapidinho. E no grupo D, o Irã, que começou aprontando em geral, vencendo seus jogos, acabou ficando apenas com a segunda colocação, perdeu a liderança para a França, né? Esse jogo foi um confronto direto, a França derrotou os iranianos, né? Deixa eu ver o placar, 3-1. 3-1 Irã, aliás, França em cima do Irã, e aí os franceses conquistaram aí o primeiro lugar do grupo. E isso dá vantagem também na segunda fase, já que os pontos das equipes, aliás, os jogos, né, feitos contra as equipes que se classificaram, né, do mesmo grupo, eles contam para a próxima fase, ou seja, isso aí ajuda aí a França a chegar bem lá na segunda fase. Completando o grupo, Estados Unidos, né, que chegou em terceiro lugar, perdeu 2 das suas partidas, inclusive uma para o Irã e outra para a França. E a Itália, por um triz, não foi eliminada da competição, ficou empatada com a Bélgica. Bélgica que tem aparecido de mansinho no cenário mundial do vôlei, né, mas não conseguiu aí sobressair nesse grupo, apenas venceu Porto Rico e acabou aí terminando aí na 5ª colocação. Para a segunda fase teremos 2 grupos de 8 equipes e cada grupo um grupo junta as equipes, o grupo E, ele junta as equipes do grupo A e do grupo D, e o grupo F junta as equipes do grupo B, que é o do Brasil, e as do grupo C. No grupo E teremos Polônia, França, Sérvia, Irã, Estados Unidos, Argentina, Itália e Austrália. Nessa ordem,
digamos, como está a classificação do grupo, já antes de começar, né? São as 3 melhores equipes vão passar para a terceira fase, ou seja, desvantagem monstruosa de Itália e de Austrália. Elas precisam aí sair vencendo praticamente todos os jogos para poder aí conseguir aí sonhar com a terceira fase. E no grupo F, Brasil, Rússia, Alemanha, Canadá, Bulgária, Finlândia, Cuba e China. Brasil e Rússia saindo na frente, Brasil com 9 pontos, o Rússia com 8, e a China e Cuba com uma desvantagem aí monstruosa, precisando também vencer praticamente todos os seus jogos aí para poder conseguir se classificar para a terceira fase, né? Repetindo, né, que são 3 seleções para cada lado, aliás, classificadas para a próxima fase. Dessas 3 seleções, vão 2 de cada grupo para semifinais, final. Pá. Alguém quer já fazer algum comentário? Eu só queria só te perguntar, o Bruninho teve uma lesão, né, no dedo, ele agora já voltou, preocupa ainda ele pro restante da competição ou ele já tá 100%? 100% não tá, mas a lesão mesmo não preocupa tanto. Ele chegou a fazer sessão de acupuntura aí para poder ver se recupera rápido. Aí ele ficou 2 jogos fora, né? Para poder ver se recuperava o dedo indicador da mão direita. Mas provavelmente ele volte aí durante a segunda fase. Aliás, somente não, ele vai voltar. Aliás, você me lembrou de uma coisa, acho que foi um jogador da França, né, cara? Tomou uma bolada ali, o dedo estroncou na hora, foi aquela cena lamentável que você vê no vôlei, né? O cara com o dedo torto saindo, assim, foi... Você me lembrou desse lance, assim. Só não lembro contra quem a França estava jogando, mas foi feio. Aquele lance de dedo quebrado é aquele lance que você olha assim, vira logo a cara, porque você logo imagina a dor que o cara tá sentindo. Ainda bem que o Bruninho também não chegou a ser uma fratura tão séria a esse ponto. Eu acabei que infelizmente não assisti esse jogo da França. Eu não assisti não, acho que eu vi depois num jornal esportivo. Eu acabei vendo isso, eu falei, ai, deve ter doído. Felipe, pode falar. Já acabou a primeira fase aqui, rapidamente sobre surpresas e decepções aí. A Itália, rapaz, quem diria, né? A Itália chegou a perder para Porto Rico nessa fase inicial. A Itália perdeu para quase todo mundo e foi a duras penas aí conseguir se classificar para a próxima fase. Primeiramente foi a vitória em cima da França, né? Foi suada. Depois venceu ainda a Bélgica tranquilo. A gente podia dizer, não, agora a Itália vai engrenar, agora a Itália voltou, o campeão voltou. Mas aí veio mais 2 derrotas, né, contra Porto Rico e contra Estados Unidos ontem. E a Itália, por pouco, não rodou, né? Porque ainda teve a Bélgica ontem, ainda conseguiu levar o jogo para tie break. Mas não adiantou, né? A França fez valer aí seu favoritismo, mas quase que a Itália se despede do Mundial de Vôlei bem antecipadamente. Realmente tem que... A Itália não é mais aquela equipe... A gente, o Pape, o Birarelli, esses malucos assim mais antigos, esses malucos não, esses jogadores mais antigos, não. Tinha O Itália Sartoretti. Tinha um que eu odiava, que era o Sartoretti. Ele tinha aquele saque todo estranho. Tinha também aquele que parecia o zagueiro Maldini lá, o Fei. Também eu odiava também. Ops, porque ele era feio mesmo, não era bonito. Oi? Porque ele era feio, não era bonito.
Isso é, Acabando com momentos com essas piadas. meu. A Itália tá passando por um processo de renovação, mas também o grupo italiano foi bem complicado, né? Estados Unidos, Irã, daquele processo de subida. França, que é uma seleção, digamos, inconstante, né? Vez ou outra consegue chegar longe, mas outras vezes também para cedo também. Enfim, França fez uma excelente primeira fase, né, pro que era esperado, né, da França. Pensasse que a França pudesse até sofrer para classificar, mas não, conseguiu chegar em primeiro. Enfim, Itália que é talvez a maior decepção. E Cuba, né? Cuba, mais só que pela questão de nome, né? Cuba a gente sabe que foi não tanto quanto as mulheres, né? Mas Cuba sempre foi Cuba no vôlei, né? Uma das principais do mundo. Foi a vice-campeã mundial em 2010. E aí chega nesse campeonato, tá decepcionando. Aliás, desde então, né? Desde aquele vice-campeonato tem decepcionado. Cuba chegando em quarto lugar. Realmente as coisas estão complicadas lá pro lado da ilha do Caribe. Crise em Cuba. Coitados. Cuba realmente é uma seleção chata. Alguém quer mais comentar mais alguma coisa sobre o vôlei? Podemos já passar a régua. Pelo silêncio podemos passar a régua, né? Enfim, depois do silêncio, né? Vamos agora para o nosso próximo assunto. Próximo assunto, tiro com arco? Tiro com arco é o nosso próximo assunto, produção. Quem vai falar sobre o tiro com arco? Rodrigo Huck fale sobre o tiro com arco, que grande momento, né? Que foi o Marcos Vinícius, esse cara aí que já tá virando uma realidade para 2016. Ou é exagero? Fala aí, Rodrigo, desse resultado aí. Pô, realidade não só para 2016, como para os próximos 10 anos do tiro com arco brasileiro. Realmente 16 anos é muito jovem. O atleta mais jovem a chegar até uma final da Copa do Mundo. E então, como eu já falei, ele chegou na final. Essas finais da Copa do Mundo de tiro com arco reuniram os 8 melhores atletas de cada categoria. E como ele era o segundo no ranking da Copa do Mundo, pôde disputar essa etapa que ocorreu em Lausanne, na Suíça. E aí o Marcos não tomou conhecimento dos adversários. Na primeira fase ele ganhou do norte-americano Brad Ellison, que tem um currículo bom também, várias medalhas, inclusive medalha olímpica. O Brad Ellison foi na final, desculpa. Na primeira foi o Jake Kaminsky, norte-americano. Ele é campeão pan-americano, se não me engano. E o Marcos Vinícius fez 6-0 nele. Não quis nem saber, chegou atropelando. Na semifinal foi o Florian Kalund, o alemão. E novamente o Marcos aplicou um 6-0. Realmente ganhou com folga. E aí na final ele pegou o Brad Ellison, norte-americano, em um dia inspirado. O Ellison que já havia derrotado o Jin Haek-oh, que é o atual campeão olímpico sul-coreano. Realmente muito bom. E aí o Marcos não conseguiu até empatar em 5-5 a disputa no final dos 5 sets. Mas no tie-break, na flecha decisiva, o Marcos colocou um 9. O norte-americano também fez um 9, mas ficou com a flecha mais perto do centro. Com isso conquistou o título da final da Copa do Mundo. Mas mesmo assim, resultado fenomenal para o Marcos, a segunda colocação dele. Já está no top 10 do mundo, no ranking mundial. Então é um atleta com muito futuro. Ainda mais que o tiro com arco não exige tanto fisicamente, então permite que atletas mais velhos disputem até um estágio mais velho da carreira. A longevidade no tiro com arco é bem maior do que na maioria dos esportes olímpicos. Então é uma realidade não só para o 2016, mas também para os próximos anos. Por um longo período de tempo, Marcos Vinícius surgindo no tiro com arco. Esporte que não é tão reconhecido aqui no Brasil e de fato poderia ganhar até um espaço maior na televisão. Não é um esporte longo, as disputas, um confronto tiro com arco 1 contra 1, ele leva 10 a 15 minutos, então seria facilmente comercializado na TV
poderia ter um certo apelo, é bem legal de acompanhar. E fica essa expectativa aí do tiro com arco crescer cada vez mais no Brasil aí com Marcos Vinícius encabeçando essa lista. Quer falar alguma coisa? Pois é, eu tava assistindo, né? Tava fazendo no Twitter do seu tempo real. Cara, o moleque é bom. Cara, assim, ele atira assim. Ele perdeu o detalhe, quando você falou, perdeu no shoot-off, né? Na flecha decisiva. Sim. Impressiona a calma dele, ele atira como se nem parece que tivesse 16 anos. Impressionante. Ó, pra mim, eu prometo, ele é realidade já. Com certeza. Eu me lembro do Guga, o caso do Guga. Pô, eu acho maneiro, né? Com 16 anos, né, o moleque ainda tem muito chão pela frente, né? No esporte. Como particularmente, ainda tô aprendendo um pouco mais sobre vários esportes olímpicos, né? Inclusive sobre vôlei, né? Digamos assim. Então, sei lá, eu acho que, não sei se eu tô falando errado, né? Mas ainda tem, sei lá, uns 30 anos pra moleque aí de carreira ainda pela frente. Como é que é o... Pô, dá pra chegar assim. A Itália teve um caso que ganhou medalha de ouro por equipes em Londres, que os atletas eram mais velhos também, não lembro exatamente a idade deles, mas era uma idade mais avançada também, acima dos 40 anos. Então, realmente é um grande futuro, um grande período de tempo ainda. Marcos? Pois é. Tô esperando só vocês concluírem. Então vamos para o próximo assunto, né? Ou não? Ou é o comercial, produção? Vai ter jogos a quest, não depois. Jogos a Quest? Ah, então tá. É que o Regis me confundiu com essa última mensagem. É, Então vamos para os Jogos a Quest, né? Quem sabe faz ao vivo. Jogos a Quest, temos todas as vagas já foram definidas, Regis Silva. Jogos a Quest. Pois é, chegaram ao fim ontem, né? Lá na Normandia, os jogos Equestres e todas as vagas já foram que estavam em jogo. Quer dizer, até agora, porque depois a gente fala de uma que pode mudar de dono, já foram definidas. Né? No programa passado a gente já falou da vaga do hipismo do adestramento, né? E agora saíram as vagas do hipismo do concurso completo de equitação. Na semana passada, dia 31. Também já falamos, né? Tá de memória. Então, equitação, mas o problema da equitação é que um dos cavalos da equipe francesa deu positivo no exame antidoping. Ou seja, nesse caso, a punição é a eliminação da equipe. E caso isso aconteça, o Canadá vai dar a vaga que seria da França para os jogos no CCE. Seria um caso muito grave, entendeu? Foi um calmante que, doping, diferentemente do doping para humanos ou em cavalos, você não pode usar calmante, porque quando o cavalo vai participar da competição, o coração dele tem que estar numa certa batida cardíaca. Não pode nem muito alto, nem muito baixo, está uma média. E aí o sedante é para acalmar um pouquinho, para poder manter mais na média. E foi detectado um sedante no cavalo do Claudemar, do cavalo francês, e a França... Claudemar. É francês, é francês. Ah, sim, Claudemar. Claudemar. Ah, Claudemar. Entendi que era Claudemar mesmo, de Claudemar. É Claudemar. Parece Claudemar, é verdade. Enfim, agora vamos aguardar os próximos capítulos desse tapetão equino para saber se a França garante a vaga ou se o Canadá vai aguardar de braços abertos para garantir a vaga em 2016. E foi definido também a vaga no Saltos, que é a competição mais conhecida e mais tradicional do hipismo. E por equipes, a grande campeã foi a Holanda, que um total de 12,83 pontos perdidos, foi a campeã do concurso de saltos por equipes. A prata ficou para a França, o bronze para os Estados Unidos. Como nesse caso, os 5 primeiros garante vaga no Rio, tirando o Brasil, que até o Brasil foi quinto colocado nessa competição,
nesse caso, o primeiro, o segundo, o quarto e o sexto, garantindo vaga para o Rio 2016. A Holanda, a França, os Estados Unidos, a Alemanha ficou em quarto e a Suécia que ficou em sexto lugar. Esses aí foram as 5 equipes que garantiram as últimas vagas disponíveis para os Jogos do Rio de 2016. E ontem chegou ao final a competição, né? Que teve o título do Jeroen Dubbeldan, que foi campeão olímpico em 2014. Falando longevidade e piso também tem disso. 14 anos atrás, o Dubbeldan foi campeão olímpico em Sydney, nos saltos. Aquela competição que infelizmente é de péssima lembrança dos brasileiros, que lembra Balobê de Rouet e Rodrigo Pessoa, ficou trauma, né? Então, aí ele foi o campeão do Beldan, foi o campeão daquela competição. O que é interessante na final dos Equestrians é que são 4 cavaleiros e cada um vai ter que montar no cavalo do outro. São 4 passagens dos obstáculos. Eles têm uns 5 a 6 minutos para se preparar, se acostumar com o cavalo novo, né? Que é o cavalo do adversário. Depois vão saltar. E o melhor deles foi o Dumbledore, que zerou todos. Incrível, ele zerou todos os percursos. E, para decepção da torcida francesa, que o vice-campeão foi o Patrice Delaveau, perdeu apenas um ponto, que estourou o tempo. Imagina a frustração, você perder por um mísero ponto. Nem foi por fato, foi por estouro do tempo. E em terceira, a única amazona da competição, a Elizabeth Madden. Quanto aos brasileiros, o melhor foi o Rodrigo Pessoa, que ficou na 21ª posição. E o Marlon Zanottelli ficou em 33º, enfim. Chegaram ao fim os Jogos Equestres, vamos aguardar o desenrolar do doping no TCE, mas essas vagas aí já são as primeiras vagas decididas para 2016. Uma pergunta? Não, eu só ia dizer, coitado do cavalinho lá que foi dopado lá, o calmante. Pois é, né? Regras são regras. Regras são regras, né? Então, tomara que perca. O Canadá que vai ganhar, né? Gol Canadá, vai Canadá. Chupa a França? Chupa a França e... Trauma do Prost. Fica dopando pobres animais. Cara, que absurdo. Vai Canadá. Enfim, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, Dudu? Ou podemos já ir para os nossos... Podemos ir para o break. Comerciais. Então tá, vamos lá, né? Depois vamos fazer aquela pausa esperta, né? Beber uma aguinha, descansar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Fica aí ligadinho que já volta. Até já. Estamos apresentando programa Surto Olímpico. Rádio, uma paixão mundial. E você não pode viver sem ele. Acesse agora www.radios.com.br, o maior e melhor site de rádios do planeta, com mais de 5.000 emissoras cadastradas. www.radios.com.br. A emoção do esporte você acompanha com a equipe Show de Bola. Publicidade rima com capacidade e com credibilidade. Comerciante que se preocupa com o futuro do seu negócio sabe disso. Rádio, o canal que liga você ao consumidor. Venha fazer parte da equipe Show de Bola. Emoção e vibração num só lugar. Equipe esportiva Show de Bola. A maior audiência da internet. Você diminui os seus preços e o cliente não aparece, você troca os vendedores e as vendas continuam no mesmo, você muda a fatura. Equipe Show Bola. Facebook.com/Equipe Show de Bola. Voltamos a apresentar programa Surto Olímpico. E já estamos de volta. Falei que era rápido? Era só beber uma água? Então, já estamos de volta e vamos já procurar aqui o nosso próximo assunto, né? Depois desse primeiro bloco bem recheado de bastante esporte, vamos ter outro.
Vamos falar agora sobre o Mundial de Ciclismo Mountain Bike, né? Esse, acredito que não tenha Brasil, Zil, depois do primeiro bloco, né? Mas tem muita coisa importante. Rodrigo, fala um pouquinho melhor aí do que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer no ciclismo mountain bike. Aconteceu na última semana o Mundial de Mountain Bike em Hafjell, na Noruega, e foi uma competição que durou a última semana toda, mas todos os olhos eram para a competição do cross country, que é a única modalidade olímpica do mountain bike. Inclusive mountain bike, que chamam nas Olimpíadas, é o cross country. Então, quem ganhou foi um francês de 34 anos, Julien Absalon. Ele que foi uma lenda do esporte, do mountain bike, cross country por algum tempo. Ele conquistou o tetracampeonato de 2004 até 2007 do Mundial. Realmente ele fez história e agora voltou aos 34 anos, dar um sprint final nessa carreira dele, conquistar o pentacampeonato mundial, realmente fora de série. Ele que também é bicampeão olímpico 2004 e 2008. Ele teve um problema em Londres, não conseguiu completar a prova. Realmente é uma fera dos esportes. A prata ficou com o suíço Nino Schurter, ele que vinha dos dois campeonatos de 2002 e 2003, acabou ficando com a prata e perdeu para o Absalon. E o bronze com o italiano Marco Aurelio Fontana, que também é um que sempre está presente nos pódios das grandes competições. Entre os brasileiros, o masculino, o Ricardo Shade, ele ficou na posição número 67, foi o melhor brasileiro. O Rubens Valeriano ficou na posição 79. E o Sherman de Paiva na 84 e o Henrique Avancini na 95. Já no feminino, a vitória ficou com a canadense Catherine Pendrell, que ela derrotou por 21 segundos a Irina Kalencheva. A Pendrell, que já tinha um título mundial e agora volta a conquistar essa segunda conquista mundial. Ela que também é campeã pan-americana, tem uma vasta carreira canadense. A prata ficou justamente com a Kalencheva, a russa, e o bronze com a Lea Davidson, norte-americana. Entre as brasileiras aí, a melhor foi a Raiza Golão, ficou na posição número 37, Isabela Moreira Lacerda na 51, e a Érica Fernanda Gramicelli na posição número 55. Pois é, vamos passar para o próximo assunto. Alguém quer comentar sobre o mountain bike? Aqui podemos passar. Podemos passar, já vamos ao próximo assunto. Próximo assunto, vamos falar do grande slam de tênis, né? US Open. US Open vai ser com Regis Silva, feliz porque já como citei no início do programa, né? Tenista preferida dele, que ele mantém em segredo que a preferida venceu, né? Então, Regis Silva, você pode falar melhor sobre a vitória de Serena Williams? Primeiro, nego até o fim, não sei do que se trata. E são mentiras, enfim. Favorita tem Sharapova, tem Azarenka, mas não gosto de Serena Williams. Enfim. Chegou ao fim o US Open, né, o último grande slam do ano de tênis. Enquanto no torneio feminino deu mais do mesmo, masculino foi um show de surpresas. Começando terminou ontem, né? Ontem tínhamos a final feminina, que Serena Williams confirmou o seu favoritismo absoluto e derrotou sem problemas a dinamarquesa e padrinha do Marcos, torcedora do Liverpool, Carolina Wozniacki, por 2-7-0, 6-3, 6-3. Maravilhoso! Meu Deus, sem comentários. O jogo durou apenas 1h15. Foi o 18º Grand Slam de Serena, que empata ela com ninguém mais ninguém menos que Martina Navratilova, que é a tcheca mais naturalizada norte-americana, e também a norte-americana Chris Evert, de Grand Slams vencidos, 18 cada um. Hoje agora, falando do masculino, teve a final, né? Tem duas surpresas, Marin Cilic da Croácia e o Kei Nishikori do Japão. O Nishikori foi o primeiro japonês, o primeiro atleta asiático, no masculino a chegar ao final de Grand Slam. Não teve nem gosto de poder tentar ter uma chance de vencer, porque o Cilic passou por cima dele como trator, foi 3-0, 6-3, 6-3, 6-3, menos de 2 horas de jogo. O cara só 17 aces, quer dizer, não tinha como realmente enfrentar. Eu sei que ele estava inspirado na semana. Na semifinal passou por cima do Federer também por 3-0.
enquanto o Nishikori eliminou o número 1 Djokovic por 3-1. Se ele tivesse o primeiro Grand Slam, e a volta por cima dele, né? Que ano passado ele passou 4 meses suspenso por causa de ter caído no antidoping, com usar um estimulante, por isso que não disputou o US Open 2013. Mas esse ano ele volta com tudo e leva o seu primeiro Grand Slam, primeiro croata campeão de Grand Slam depois de Goran Ivanisevic, se não estou me enganando, 2001. Parabéns pra ele. Parabéns. E a Serena Williams, você não comentou muito sobre Esses negros maravilhosos. Esse negro maravilhoso não tem nada a ver com isso não, tá? Ela é uma grande tenista, mas só passa disso. Eu não gosto dela, tá? Negros maravilhosos. Tá bom, né? A gente Prefiro sabe. as russas e as bielorrussas. A gente sabe. É só comentar, né, da Wozniacki, que finalmente ela voltou a ter um bom momento, né, cara? Ela chegou a ser número 1 do mundo, mas deu uma queda aí feia aí no ranking. Agora acredito que ela vai dar uma subida aí, voltando a jogar um tênis de melhor qualidade, né? Então, mas claro, Serena Williams é imbatível quando ela quer mesmo, ninguém consegue ganhar dela. Serena Williams é sinistra. Realmente o Regis Silva tem razão em gostar dela. Melhor do mundo. Como diria o efeitozinho, né? Sem comentários. Nega maravilhosa. Serenão, melhor do mundo mesmo, Serenão. Meu Deus. Então acho que podemos já passar depois desse momento bullying ao Regis. Sem comentários. Podemos passar, acho que pro nosso... É só um negócio que o cara não assume, né? Que é fã da melhor do mundo, né? Seria legal ele assumir isso, mas tudo bem, né? Ele quer deixar o mistério, não gosta dela. Ele é chato, melhor é Azarenka, Sharapova. Dá o braço a torcer que ela é. Vamos, o tempo está andando. Nali, ele gosta até da Nali, mas não gosta do... Não, ainda é demais, né? Vamos dar a dose. Outro recalque com a chinesa, cara. Tá Cara, bom. com a chinesa, pobre chinesa Nali. Foi mal se a russa não ganha nada. Ih, Sem comentários. polêmica. Podemos seguir o programa, por favor? Enfim, então vamos seguir, né? A Regis pediu pra gente seguir, né? Então tem aqui o nosso próximo que está na minha pauta da produção, é a Diamond League de atletismo, né? Que eu acho que encerrou nesses dias aí. Quem vai poder falar um pouquinho melhor da Diamond League é o Rodrigo, né, Rodrigo? Como é que encerrou-se essa Diamond League? A Diamond League acabou na última quinta-feira e com título brasileiro aí. Sempre o Brasil aparece bem no salto com varas. Fabiana Moura já tinha conquistado o título em 2011 e agora foi vez da temporada 2014 ela conquistar o diamante no salto com vara feminino. Realmente uma bela campanha da Fabiana Moura, ganhou mais da metade das provas disputadas, então foi soberana aí na prova. Mas a edição 2014 como um todo da Diamond League não foi aquele nível tão alto assim, é até normal esse ano que pega entre o ciclo olímpico e entre os mundiais, é um ano que os atletas costumam tirar mais para arrecadar fundos, né, vamos por assim dizer, e como o Bolt está viajando para vários lugares aí, e acabam não disputando a Diamond League, as principais etapas da Diamond League. Então é normal que fique esvaziado, as marcas não tão boas assim. Tiro o chapéu para as provas de campo aí, com a Caterine Barguin voando no salto triplo, a colombiana no salto triplo feminino realmente fez bonito durante várias etapas, disputando todas, ganhou merecidamente o diamante. No salto em altura masculino também tivemos boas disputas entre o Baixin e o Bodan Bondarenko, aí passando 2,40 várias vezes. Então foram as principais provas da temporada. Aí se você quiser ver quem foi o campeão em cada prova da Diamond League 2014, é só acessar lá Surto Olímpico, clicar na abinha do atletismo, vai ter lá as primeiras postagens. Você pode conferir quem ganhou em cada prova. Se eu falar aqui eu vou me alongar demais, é mais fácil também visualmente se conferir isso. Quem quer falar alguma coisa ou podemos passar? A Miriam recuperando, né? O gato, o Just Gato pra mim é aquele caso.
o rato fazendo a festa enquanto o dono da loja não chega, né? Que nesse caso o dono da loja é o Bolt. Mas não sei não, o Gatlin aparece como um nome forte para a medalha olímpica em 2016, né? Não necessariamente pro ouro, né? Que o ouro sempre favorito vai ser o Bolt, mas de qualquer forma, Gatlin, o próprio Michael Rogers também, é um atleta que eu confio bastante nele para fazer boas posições tanto no Mundial do ano que vem quanto em 2016. Vamos ver se a briga Jamaica e Estados Unidos nos 100 metros rasos. Pois é, então já vamos chegar estamos nos aproximando do fim, né? Mas antes do fim, vamos fazer aquela passagem, aquela rapidinha, para a gente falar de modalidades assim, rapidamente, para não deixar passar em branco, que aqui nós queremos informar sobre todos os esportes. Então vamos chamar rapidinho assim, quem Regis, você tem uma rapidinha aí, no bom sentido, é claro. Teve o BMX, né? Ciclismo BMX, com a etapa lá da Santiago del Estero, na Argentina, que o Renato Rezende obteve um grande resultado. Ele foi em quinto lugar, chegou à grande final, mas chegou na quinta posição. O vencedor foi Maris Stromberg, da Letônia. E, se eu não me engano, foi o melhor resultado brasileiro em Copas do Mundo de BMX. Que já é uma grande coisa. Tudo bem que almejar título é difícil, né? Mas a Rezende tem potencial para poder se bater com gente mais da frente ou tentar um bronze de repente, no futuro, claro. E na feminino, o brasileiro foi a Priscila Stavô, mas ela ficou nas quartas de final, uma 7ª posição na sua bateria. E a vencedora foi, claro, ela, Mariana Parron, campeã olímpica colombiana, melhor atleta da BMX do mundo, e venceu mais uma na etapa do ciclismo da Copa do Mundo na Argentina. Isso aí. Próximo assunto da rapidinha, quem vai? Rodrigo, eu tiro. A Mundial de Tiro Esportivo está ocorrendo em Granada, na Espanha, começou hoje, segunda-feira, e vai distribuir várias vagas olímpicas para o Rio 2016, são todos 64 vagas, então de hoje até o dia 20, pode acompanhar o dia a dia lá no Surto, vai ter todos os classificados, até inclusive hoje já saíram vagas, quer conferir, acessa lá surtoolímpico.com.br, vai ter já na primeira página o post do primeiro dia. E só falando aqui, a gente comentou do tiro com arco, o italiano que conquistou o ouro por equipes. Em Londres era o Michele Franghili, ele tinha 38 anos na ocasião. Vou complementando a informação que uma pesquisada aqui. Então, estamos garantindo o tiro com arco, acho que por bastante tempo, né? Se pensarmos assim, 38 anos. Mas outra rapidinha, mais alguém? Então, só para comentar também, já que tá falando dos eventos que vão dar vagas olímpicas que vão começar nessa semana, tem o Mundial de Atismo, que eu tô tentando checar onde vai começar. Vai começar sexta-feira. Ah, é sexta? É o lugar onde eu vi dizendo que foi hoje, inclusive, que começou, né? Não, mas não, é só sexta-feira. Então, passando também... Vai em Santander, na Espanha. Isso, Santander, na Espanha, a partir de sexta-feira, o Mundial de Atismo, com todas as categorias olímpicas, já começando a dar vagas para... Esse Mundial vai dar vaga para dar, vender lugar. Para ter uma ideia, no RSX, né, que é o windsurf, esse Mundial vai dar 23 vagas. Amigo. Torcendo desde já torcendo pelo Bimba, não só pelo Bimba, mas... Aliás, o Bimba, que é o atleta favorito do Felipe Andrade. Pois é. É verdade. Desde Atenas 2004. Senti remorso. Grande herói brasileiro para Felipe Andrade. Enfim. Ainda, né? Ia passar também, tem o Sul-Americano de Futebol Feminino. Começa a partir de quinta-feira lá no Equador. Brasil presente também. O Brasil já garantiu a vaga olímpica, né? Mas quem terminar digamos que a seleção melhor colocada, né, sem ser o Brasil,
vai conquistar essa vaga dedicada aí, reservada à América do Sul. E também as três melhores seleções garantem vaga para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai rolar no que vem no Canadá. Além de 4 vagas aí para as primeiras seleções aí para o Pan-Americano, também no Canadá, lá em Toronto. E também, a partir de dia 12, é sexta-feira. A partir de sexta-feira também começa a World Series de Rugby Sevens, tanto feminino quanto masculino. Esse torneio também vai dar vagas aí aos Jogos Olímpicos aí do Rio de Janeiro. Serão as 4 melhores seleções garantindo vaga. A primeira etapa vai ser realizada em Gold Coast, na Austrália. E o surto olímpico, claro, tá de olho em todo o processo aí, tá todo o processo. E vai acompanhar aí no site, é só dar uma chegada lá e mandar ver. Isso aí. Tudo tá no projeto 2016 que a gente tá fazendo. Marcos, Então, rapidamente, só para lembrar que começou hoje o Mundial de Luta lá no Uzbequistão. Só para lembrar. Já teve brasileiro lutando? Só conferir aqui. Ei, Regi, Diga. desculpa interromper. Esse campeonato, o sistema de qualificação da luta, no caso, é por ranking, né? Luta é por ranking, não vai. É só para citar os brasileiros que lutaram hoje. Lutaram e perderam. Então, só para conferir. Vamos ver. O Adrian Jaúde lutou hoje na categoria até 86 quilos e o brasileiro acabou perdendo por 11-2. Aí foi eliminado. Foi o brasileiro que entrou hoje, que lutou lá no Mundial de Luta, que começou hoje e vai até a semana toda lá no Uzbequistão. Só para mencionar. Então, acho que agora, depois de todas essas rapidinhas sobre todos os outros esportes, estamos chegando ao final, né, do nosso programa Surto Olímpico, e aquele momento a gente dá o destaque final, né? E agora eu sempre chamo na ordem invertida. Se eu chamei por último na entrada Rodrigo Routo, vou chamá-lo agora, né, para dar sua despedida e destaque final aí desse programa Surto Olímpico de hoje. Fala aí, Rodrigo. Justamente não deixar de acompanhar o Mundial de Tiro Esportivo, aí vai dar várias vagas, vai estar bem legal a cobertura. Não deixe de acompanhar esse só o site, as redes sociais. Taca ali pau. É isso aí. Felipe Andrade. Tem que complementar. Só faltou você falar lá, vem Marcos. Mas não sou eu, e eu não tenho uma voz Silverina, sei lá que ele fala. Enfim, Felipe Andrade, destaque final aí do programa Surto Olímpico de hoje. Bom, então já que eu já adiantei, né, eu ia dar o destaque final, mas eu já quis logo adiantar, então dá logo boa noite a todos, mantenham-se ligados aí nos posts sobre o Campeonato Mundial de Masculino de Vôlei. E é isso aí, boa noite a todos e até a próxima segunda-feira com mais um programa Surto Olímpico. Regis Silva, destaque final. Bem, boa noite a todos. Como o Felipe já adiantou, né? Vai começar o Mundial de Vela sexta-feira com as 10 modalidades olímpicas, assim como masculinas, 4 femininas e uma mista. Vai dar, provavelmente, o Mundial vai dar mais vagas olímpicas, vai dar 138 vagas no total. Como diria o Silvio Santos, está chovendo vaga. E em Santo André vai ter muita vaga. E também falou rugby, vai começar o futebol. 2016, o pessoal que pensa que 2016 é só daqui a 2 anos, não, 2016 já começou e já está rodando. Valeu, gente. Leu Surto, boa noite. É isso aí. E vamos encerrando aqui mais um programa Surto Olímpico. Agradecer a todos pela audiência e lembrar vocês que essa semana tem basquete ainda no Surto Olímpico. Continua acompanhando, agora que o bicho vai pegar, quartas de final, semifinal, final. A gente vai comentar isso no próximo programa, então para vocês ficarem ligados. Lembrando sempre, se você está ouvindo pela primeira vez e quer conhecer mais sobre a gente, só www.surtoolimpico.com.br, Facebook /Surto Olímpico, Twitter é @Surto Olímpico, você segue e fica informado sobre
todas as notícias e tudo envolvendo os esportes olímpicos aí já no projeto Rumo 2016. Muito obrigado a todos, boa noite e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu. Falou. O nosso programa de hoje está terminando. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Mais informações em nossas redes sociais.